Bom, então, começando, né, em primeiro lugar, acho que é importante a gente pensar, né, o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de ruptura, que talvez seja um momento final de ruptura com esse sistema mundo moderno, né? Então, vamos partir de um pressuposto teórico, dialogando aí com vários autores decoloniais, né, que nós estamos ainda mergulhados na modernidade até o topo da cabeça, né, construção ou data ou referência histórica que a gente utiliza para isso, a data, o ano de 1492. Né? Não que o direito ou o Estado moderno tenham surgido num dia, em mês e ano específico, né? Isso é todo um processo lento, gradual de construção, né? Mas essa data de 1492 é uma referência importante para a gente entender o início da construção desse primeiro sistema mundo no planeta, que é esse sistema mundo colonial moderno. Então, por que 1492 essa referência? Porque ali a gente tem, vamos falar, 3 eventos, ou agora a gente pode acrescentar mais uma perspectiva ali, ou 4 eventos importantes que ajudam a gente entender esse sistema mundo moderno que está em crise agora. O primeiro evento é o início da invasão do mundo pelos europeus, então ali a chegada dos europeus no Caribe, depois na América Central, e um processo de extermínio de extrema violência, né, que aponta aí do século XVI ao século XVII, né, cerca de 60 milhões de mortos. Né? Isso leva, inclusive, a um entendimento hoje muito interessante de alguns escritos, né, no campo da geologia, né, que mostram que a gente estaria vivendo uma outra era geológica, né, que é a era do antropoceno, decorrente de toda essa imensa violência, né, que altera o clima. 60 milhões de mortos que vão implicar aí, né, primeiro, uma diminuição, né, do aquecimento. Você tem a floresta que volta a tomar conta ali, começa a segurar o CO2, que implica uma mudança climática, e depois a destruição sistemática em massa dos invasores europeus da natureza, a exploração da natureza. Então é como é que o ser humano começa a afetar, né, o clima do planeta, e a data referência utilizada para isso também é 1492. Né? Você tem ali em 1492 também a expulsão do outro, né, do outro mais diferente, em outro evento também muito importante para a gente pensar o sistema mundo moderno e pensar a guerra ideológica que a gente vive hoje, né, que é a primeira gramática normativa da história, que é a gramática normativa do castelhano. Esse sistema mundo que se inicia, então, portanto, simbolicamente em 1492, vai encontrando agora o seu final, e eu concordo com vários autores, nas mais distintas áreas de conhecimento, que a gente está chegando ao fim dessa modernidade, com a crise de todas essas instituições modernas. O que é criado a partir da criação do Estado moderno, né, e do direito moderno? Instituições que nos acompanham até hoje. Né? Então está aí a Constituição, o constitucionalismo, a moeda nacional, os bancos nacionais, os exércitos nacionais, as polícias nacionais, a moeda nacional, a construção de uma identidade nacional, né? Instituições essas e fenômenos esses que nos acompanham até hoje. Bom, posto esse primeiro pressuposto, né, qual que é, então, dentro desse cenário, né, o contexto que vai ocorrer, né, o golpe? Vamos voltar, então, aí para o finalzinho do século XX e início do século XXI, quando, então, a gente tem a eleição de governos populares com projetos bastante diferenciados, esses governos populares. Primeiro, a eleição de Hugo Chávez, na Venezuela, a Constituinte venezuelana de 1999 e 2000, que vai resultar numa Constituição que traz um projeto muito interessante e diferente do que existia até então. É um Estado comunal, a existência de 5 poderes, né? Isso é uma novidade, né? O Executivo, Legislativo, Judiciário, a criação de um poder de fiscalização que se inspira
inclusive na Constituição Brasileira de 88, com a criação de um poder de fiscalização, um poder fiscal, que no nosso caso é o Ministério Público. No caso da Venezuela, o Ministério Público e os tribunais de contas, que constituem esse quarto poder. A Constituição Brasileira de 88, ela não menciona o Ministério Público como quarto poder, mas ela confere, né, a autonomia funcional, a autonomia financeira, né, que caracteriza o Ministério Público efetivamente como um quarto poder e tem agido, né, como esse quarto poder a partir de 1988. Seguindo esse projeto da Venezuela, né, do projeto do Hugo Chávez, a gente tem posteriormente a chegada de outros governos populares na América Latina. Né, o que ocorre com o Brasil, né, com o governo Lula, a partir de 2002, depois o governo Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, os governos com projetos populares também na Bolívia e no Equador, e aí a gente tem também dois projetos que valem a pena a gente ressaltar. No Equador, em 2008, é promulgada uma nova Constituição que marca uma alternativa radical para essa crise da modernidade, para a crise do Estado e do direito moderno, essa Constituição chamada Constituição do Estado Plurinacional do Equador. É uma novidade muito interessante, ali a gente tem um projeto que é um projeto híbrido, então também é interessante a gente ressaltar que esses governos populares que vão chegando ao poder na América Latina, eles não pertencem a um único projeto, né? É bastante equivocado, né? É errado falar que é um projeto bolivariano, né? Que Lula está dentro de um projeto bolivariano, né? Ou que o governo da Bolívia é um projeto bolivariano. Projeto bolivariano, né? De Constituição, né? Do chamado socialismo moreno, do socialismo do século XXI, é o projeto do governo Chávez, do governo Hugo Chávez, que é um projeto distinto do projeto brasileiro, completamente diferente, né? Do governo Lula, que também é muito diferente, é completamente diferente do projeto da Bolívia e do Equador. A gente pode ver, talvez, no Equador, alguma coisa, algumas semelhanças, né? Estaria ali o Equador entre o projeto venezuelano e o projeto boliviano. O projeto boliviano, que é um projeto mais indígena, hoje cerca de 90% da população da Bolívia se autodeclara, né, indígena, e o projeto equatoriano, que é um projeto também fortemente indígena, que resulta nesse projeto de Estado plurinacional e que também é um projeto que se assemelhem a algumas nuances com o projeto chavista, com o projeto bolivariano da Venezuela. Então, estaria ali a um meio termo, né, e caracterizado essa segunda característica justamente pela presença do Rafael Correia, né, que é uma liderança personalista, mas que vai abrir espaços importantes para a construção de um projeto plurinacional também indígena no Equador. E ali, quer dizer, além da Venezuela, Brasil, Argentina, com os governos Kirchner, que também é uma outra coisa completamente diferente do que acontece na Bolívia, no Equador, na Venezuela e no Brasil mesmo, né? A gente tem uma experiência também bastante distinta, mas que não pode ser descartada, é importante levar em consideração do governo Michelle Bachelet no Chile, a tentativa de um governo de esquerda no Paraguai com o governo Lugo, né? Mas o Lugo, em nenhum momento, ele conseguiu maioria no parlamento para conseguir implementar as suas políticas, conseguiu pouca coisa, né, durante o seu governo e já no final do governo ele sofre um golpe de Estado. E a repercussão desses governos populares, né, Venezuela, Brasil, Chile, Equador, Bolívia, Argentina, né, Paraguai, Uruguai, né, com a Frente Ampla, o governo inicialmente de Tabaré Vázquez, bastante moderado, depois um governo muito interessante, né, que é o governo do Mujica, né, do Mujica no Uruguai, vai fechando esse cenário que começa a repercutir em outros estados. Então, isso vai chegar, de alguma maneira, também em El Salvador, na Nicarágua, né, enfim, a gente tem um momento com nuances distintas, né, como eu disse, repito, não é um projeto bolivariano continental, não tem nada disso. Mas é um momento onde surgem, são eleitos projetos
em medidas distintas, mas são projetos de inclusão social, de inclusão econômica, e alguns projetos mais ousados, né, como o projeto venezuelano, e especialmente mais ousado ainda, como o projeto boliviano e equatoriano. Vou fazer um parênteses breve para a gente conversar um pouco sobre o que é esse projeto boliviano e equatoriano, que é muito interessante, né, e que vem sendo atacado, né, no Equador hoje fortemente, né, depois da saída do Rafael Correa, né, e a gente vai vendo também o mesmo padrão, né, o padrão de aquele mesmo discurso de combate à corrupção, uma perseguição seletiva feita pelo Poder Judiciário, etc. Então, o padrão é semelhante e feito por um governo eleito, que foi do governo do presidente Lenin, que teve o apoio do Rafael Correa, mas depois fez acordo, né, com a direita e com os Estados Unidos. Vamos discutir isso também, né, um pouco mais adiante. Mas esse projeto plurinacional é um projeto ousado que ocorre na América Latina, né? Porque a gente tem aqui agora constituições que começam a romper com um projeto moderno de constitucionalismo, que é um projeto uniformizador e um projeto europeu. Ou seja, o direito moderno que se constrói a partir dessa data simbólica que eu mencionei antes, em 1492, esse Estado moderno, esse direito moderno, ele é um projeto europeu, ele é um projeto hegemônico, ele é um projeto uniformizador. Então, é um projeto, um dos elementos que marcam, né, a construção da modernidade e da forma de pensar moderna. A gente pode mesmo dizer que há uma estrutura de pensar moderno, há uma forma de pensar moderna, né, que é construída a partir dessa data simbólica de 1492. E ela passa, primeiro, por um projeto que é um projeto uniformizador, ou seja, esse Estado moderno ele precisa uniformizar comportamentos, ele vai negar a diferença sistematicamente. Então, você vai ter estados que, para se viabilizarem, desde os primeiros estados, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, etc., para que esses estados se viabilizem, eles precisam inventar uma identidade nacional. Então, aí você tem a invenção do nacionalismo, você cria uma identidade nacional por sobre as identidades pré-existentes. Um exemplo fácil de compreender, né, do segundo estado, primeiro estado a ser criado no mundo é Portugal, depois Espanha. A gente pegar o caso espanhol, né, a gente vai ver ali que há uma riqueza, né, muito grande, uma diversidade muito grande linguística, né, histórias distintas, idiomas distintos, grupos étnicos distintos, que passam a partir desse momento de formação do Estado moderno a serem uniformizados. Isso é um projeto do direito moderno, isso é um projeto do Estado moderno, para que o poder do Estado moderno, que é um poder centralizado, em contraposição do que existia antes, né, que era o feudalismo, esse poder centralizado ele precisa inventar uma nacionalidade, ele precisa construir uma nacionalidade, ele precisa inventar uma identidade comum. Então, aí você tem, nesse momento, a invenção do português, a invenção do espanhol, é uma invenção de uma nova identidade por sobre as identidades pré-existentes, castelhanos, bascos, catalães, galegos, etc. Essa ideia, então, e por isso que eu vou voltando um pouco ao início da modernidade, que eu quero também tentar caracterizar esse momento que acontece na América Latina como um possível momento de ruptura com essa hegemonia europeia. É importante colocar isso aí, né, como elemento que a gente precisa retornar, né, da força e da importância desse movimento que acontece na América Latina. E mais especialmente, da importância do movimento que acontece ainda hoje na Bolívia, né, e que hoje vem sendo atacado, né, fortemente, também com os mecanismos utilizados no golpe no Brasil, no Equador. Então, voltando ali, o projeto moderno é um projeto que ele é hegemônico, ele marca uma hegemonia europeia, o sistema mundo moderno marca a hegemonia europeia, os estados que se constituem a partir daí, todos esses estados, são 193 estados hoje que integram as Nações Unidas, todos esses estados se constituem a partir do padrão moderno de Estado e de direito europeu, e todos esses estados passaram por um processo de uniformização, que implica o quê? Numa homogeneização, numa padronização, numa negação da diferença. O Estado moderno precisa, para viabilizar o seu poder centralizado, negar a diversidade.
né? Então, agora, não podem mais existir, né, falando dessa construção da Espanha moderna, não devem mais existir bascos, galegos, catalães, mas agora devem ser todos espanhóis. E o mais diferente, ele é expulso desse Estado moderno. Se a gente voltar a 1492, é o momento da expulsão, né, de judeus e muçulmanos da Península Ibérica. E se a gente voltar no século XXI e lembrar como exemplo, né, em meio a vários outros exemplos nesses estados modernos na contemporaneidade, né, a gente vai ver, por exemplo, recentemente a construção de um Ministério da Identidade Nacional na França, no governo Sarkozy, e a expulsão de uma vez só de 9.000 ciganos. Ou seja, o outro continua sendo expulso. Esse projeto que começa a ser construído, que é um projeto homogeneizador, padronizador, né, uniformizador, e que marca a hegemonia europeia no mundo, né, ele está presente até hoje. Ou seja, nós somos modernos, nós estamos mergulhados ainda até o topo do pensamento moderno. E o que representa esses projetos na América Latina, especialmente os já em vigor, expressos pelas constituições da Bolívia e do Equador, mas que repercutem na compreensão de mundo, na compreensão da diversidade em outros estados, em vários estados da América Latina, né, e inclusive no Brasil. Depois vamos também conversar mais especificamente sobre o caso brasileiro. Só para a gente ter uma ideia do que representa esse novo constitucionalismo na Bolívia e no Equador, que hoje já começa também a influenciar, né, o Peru, já influencia fortemente já há algum tempo a Colômbia, o México, né? Esse novo constitucionalismo, ele vai ter como base a ideia da diversidade étnica, da diversidade linguística, da diversidade normativa, da diversidade do direito. Nós vamos falar aí de um pluralismo jurídico, de um pluralismo filosófico, de um pluralismo epistemológico, né? Exemplificando o que significa isso na prática, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem hoje, né, 200 milhões de habitantes, mais 200 milhões de habitantes, nós temos hoje apenas um direito de família. Nós temos ainda vigente na Constituição um sistema político, social, econômico específico. Se pegarmos outro estado da América, né, América do Norte, Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, você tem um direito de família, você tem um sistema político, social e econômico hegemônico imposto para todo mundo. Hoje, a Bolívia, com a ideia do Estado plurinacional, tem 36 sistemas jurídicos simultâneos. Tem 36 direitos de família diferentes. Tem 36 formas de organização social, política e econômica distintas. Se a gente imaginar o efeito que isso tem, né, voltamos ao início do projeto moderno em 1492, né, essa uniformização, a uniformização de comportamento, a uniformização de valores, a padronização a que esse Estado moderno, que surge a partir daí, impõe às pessoas, é fundamental para a viabilização, por exemplo, da economia moderna, do capitalismo. Se você pensar num Estado plurinacional, pluriepistemológico, com 36 sistemas econômicos, políticos, 36 direitos de família diferentes, nós estamos falando aí em quebrar a coluna vertebral do capitalismo por um outro meio que não os meios pensados anteriormente, né, pelos movimentos socialistas no século XIX e século XX. Então, esse é um outro elemento que a gente tem que ir somando como o que acontece hoje na América Latina. Né? O projeto do Equador é um projeto semelhante ao primeiro, na verdade, começa em 2008 com a Constituição equatoriana e depois 2009 com a Constituição boliviana. Mas na Bolívia ele é bem mais profundo, né, e bem mais resistente, até pelo percentual de povos originários que habitam um e outro país. No Equador hoje você tem 17 grupos étnicos que têm reconhecidos pela Constituição, sem nenhum tipo de hierarquização, né, de forma horizontal, sua forma de viver, seu idioma, sua cultura, sua espiritualidade, sua organização social, política e econômica. 17 no Equador, 36 na Bolívia. E isso repercute no Brasil, né? Surgiu a partir daí, e hoje a gente tem um movimento que é um movimento importante aqui na América Latina. Nós somos mais de 300 constitucionalistas em todos os estados
da América Latina, que integramos o que é chamado de uma rede para um constitucionalismo democrático na América Latina. Essa rede surge a partir dos estudos e das inovações da Constituição da Venezuela, que não é, entretanto, que ela não é ainda uma Constituição plurinacional, mas ela abre espaço para a diversidade étnica, isso é muito importante. Ela vai abandonando o padrão uniformizador europeu moderno, né, mas que isso ocorre de forma profunda com as constituições da Bolívia e do Equador. É constituída essa rede, hoje eu tenho a honra de presidir a rede internacional que tem sede em Quito, no Equador, né? Uma rede que está presente em todos os estados da América Latina e já começa a despertar o interesse, né, de outros estados. A gente tem, né, muito como participantes, ouvintes, interessados, pessoas que vêm do Reino Unido, da Índia, da Península Ibérica, muitos portugueses e espanhóis se interessando sobre essa nova construção de uma nova teoria do Estado, de uma nova teoria da Constituição, de uma outra forma de organização social, política, jurídica, né, que surge com o que se efetiva com as constituições de 2008, 2009 do Equador e da Bolívia, mas que também já são experimentadas, não ainda nas constituições, mas na legislação infraconstitucional em outros estados, como o Brasil, como a Colômbia, muito forte na Colômbia, como o México, e isso vai chegando ao Chile, isso assusta muito. O Chile tem, né, uma etnia indígena muito forte, resistente, né, que nunca se entregou e que foi traída pelos chilenos, né, os mapuches, né, que resistiram, né, à invasão europeia, à invasão espanhola, né, enfim, isso começa a se espalhar pela América. Então você tem um projeto que se materializa nessas novas constituições, que é um projeto de uma outra sociedade, que é um projeto de um outro direito, né, completamente diferente do projeto moderno, e que nem o socialismo foi capaz de fazer. Você vai imaginar, né, que as revoluções socialistas ou os estados socialistas que surgiram, a Revolução Bolchevique, a União Soviética, os estados socialistas do pós-Segunda Guerra Mundial, eles mantêm a estrutura moderna, a Constituição moderna, a separação de poderes, democracia representativa, né, a lógica e toda a estrutura de pensar moderno, né, continua existindo. Está ali o Estado moderno, o direito moderno está ali, né, persistindo nesses estados. E aqui você começa um processo, que é um processo de ruptura, não só com a possibilidade, veja bem, de ruptura, não só com a economia capitalista, mas uma possibilidade de ruptura com a modernidade. Você está falando de romper com aquela estrutura que foi criada para viabilizar a economia capitalista. Tá? Então, você não está falando de romper com a economia capitalista, né? É o que eu acabei de falar aqui. Você tem, quando ocorrem revoluções socialistas e a expansão do projeto do Estado socialista, esse Estado socialista ele continua sendo moderno, né? Então, ele é uma tentativa de colocar aquelas estruturas e aquelas instituições que foram criadas por um determinado grupo, né, que representam determinados interesses, pegar essas instituições e colocar essas instituições a serviço de outro projeto e de um outro grupo, né? Então é isso que você pega, então. Olha, tem o Estado aqui moderno, com seu Exército Nacional, com sua Polícia Nacional, com seu direito nacional, com sua economia nacional, com a sua burocracia estatal. Esse Estado moderno, criado lá, simbolicamente, em 1492, né, numa aliança entre nobres, burgueses e o rei, simplificando bastante, né, esse Estado moderno, com as revoluções sociais, você pega esse Estado, a Polícia Nacional, a Moeda Nacional, a Economia Nacional, o Estado Nacional, a burocracia estatal, e que você pega isso que foi criado para servir a esses senhores, para servir a outros senhores. A diferença que acontece, então, com as constituições plurinacionais é que nós chegamos e falamos, olha, nós não queremos mais nada desses senhores. Então, isso é um anúncio. E aí, mais um alerta importante. Não estou falando aqui, né, de que a Bolívia fez uma revolução, de que a Bolívia virou paraíso, nada disso. São 500 anos de problemas, né, 500 anos de opressão, 500 anos de violência de uma população branca de 8% contra a população indígena de 90%. Né? Então, você não muda isso em 2009 a 2018, você não muda isso em 9 anos.
É claro que não. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que há um projeto em curso, né? Ele tem contradições, ele tem problemas, né? Ele não é homogêneo, né? Ele ainda tem muita coisa de moderno, mas ele apresenta elementos possíveis, fortes, importantíssimos de ruptura com o sistema mundo moderno colonial. E aí é importante para a gente entender, inclusive, esse projeto boliviano, equatoriano, né, a gente dialogar com autores decoloniais. A minha sugestão aqui de leitura inicial, né, para quem não leu ainda, é um livro do Henrique Dussel, né, que chama 1492, O Encobrimento do Outro, né, onde ele é um dos autores, de diversos autores latino-americanos, né, que trabalham com as teorias decoloniais. Bom, então, o que eu estou querendo montar aqui? Estou começando a montar qual que é o contexto do início, do final do século XX, início do século XXI na América Latina, né? E como que você tem, então, projetos distintos, inovadores, mais corajosos, mais inovadores, menos inovadores, que começam a pipocar nessa América Latina, né? Isso é muito importante e começam a se influenciar. Então, esses estados, então, começam cada vez mais a cooperar entre eles, né? Ou seja, a repercussão de uma perspectiva de um direito plural, fundado na diversidade, chega com força aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a nossa Constituição, ela anuncia isso muito timidamente. A gente tem um dispositivo constitucional que reconhece o direito dos povos quilombolas, no ato das disposições constitucionais transitórias, um só. E tem alguns dispositivos constitucionais no texto da Constituição que reconhece o direito dos povos originários, né? Mas isso que aparece timidamente na Constituição Brasileira de 1988 influencia a Constituição da Colômbia de 1991, né? E vai aparecer com toda a força, cresce na Constituição da Venezuela, 99-2000, e aparece com toda a força na Constituição do Equador, 2008, e Bolívia, 2009. Então, a gente tem esse crescimento desse projeto que tem um potencial de ruptura muito grande, tá? Então, esse é um elemento primeiro que a gente tem que reservar e guardar aqui. Falar, olha, né, esse é um cenário de construção de algo absolutamente inovador dentro de uma perspectiva decolonial. Ou seja, a América Latina, vários povos da América Latina, né, e vários estados da América Latina começam a levantar a cabeça e falar, olha, nós não queremos mais o modelo de vocês. Nós não queremos mais um modelo jurídico, um modelo constitucional, né, um modelo de sociedade que foi imposto pela Europa, né, no momento da colonização. Bom, o passo seguinte, como eu disse, é que esses estados, com governos populares e projetos populares, né, eles começam a se unir. Então, você tem outros elementos que começam a assustar bastante, né? A formação da Unasul, a União dos Estados da América do Sul, que infelizmente acabou, né? Mas precisa, né, ser resgatada, e acredito que será, né, no tempo certo. A formação da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é uma organização sem a presença também dos colonizadores, que costumam meter o nariz em tudo daqui, Espanha, Portugal, né, e os seus representantes, né, da OTAN, lá Estados Unidos, Canadá. Ou seja, a CELAC, ela integra todos os estados da América Latina e do Caribe, excluindo Estados Unidos e Canadá, e não permitindo também a participação de nenhum Estado europeu, que sempre vem participar dessas reuniões, especialmente Espanha e Portugal. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos é uma comunidade que, mesmo nesse período, onde a gente tem um crescimento de governos populares, mais à esquerda ou menos à esquerda, né, com projetos distintos, mesmo nesse momento de crescimento, você tem governos que são ponta de lança dos interesses norte-americanos, principalmente a Colômbia, com suas bases militares na Colômbia. A Colômbia entra nesse projeto da CELAC. A Colômbia participa do projeto da Unasul. E Cuba, que está excluído da OEA e excluído de todas as organizações, passa a integrar o projeto da CELAC. Então, se exclui Estados Unidos, exclui Canadá, inclui Cuba, e
participa, né? Cuba vai lá, tem um encontro na Colômbia, em Bogotá, onde você tem ali a América Latina falando com vozes distintas, de projetos políticos distintos, inclusive projetos de direita, né? Como o projeto colombiano da época, mas que começa a ver, a descobrir interessante essa união da América do Sul. Então, a criação da CELAC, a criação da Unasul, e aí o fortalecimento do Mercosul, com a entrada do Mercosul com a entrada no Mercosul, a gente tem aí o país com a maior reserva de petróleo do mundo, que é a Venezuela, o segundo é a Arábia Saudita, integrando, fortalecendo economicamente o Mercosul e dando, então, mais força ao Mercosul, né? E aí, nesse momento, o que vai acontecendo ainda, né? A gente tem a descoberta do pré-sal. Vamos lembrar, mais uma vez, né, o que começa a dizer? Vocês devem lembrar das notícias, né, no jornal, na televisão, né, qual era a notícia? O pré-sal, né, é caríssima a sua exploração, não existe ainda tecnologia disponível para a sua exploração. Vocês lembram disso? Pois é, isso era recorrente, né? Não existe tecnologia disponível, é muito cara a exploração, isso aqui não dá. E pouquinho tempo depois, né, a Petrobras explora o pré-sal. Barato, a tecnologia, é óbvio, já existia, né? E aí então o Brasil se descobre como a terceira reserva de petróleo do planeta, né? Primeiro, Venezuela, segundo, a Arábia Saudita, né? Terceiro, o Brasil. Nós temos no Mercosul, né, as duas potências energéticas, né, além de vários outros minerais e outras riquezas. Veja bem, aqui não é objetivo a gente discutir aqui essa questão do investimento em exploração de petróleo, etc. Isso é outra coisa. Eu acho que primeiro entender, né, esse contexto de afirmação e de fortalecimento da região e como que isso incomoda, né, interesses de grandes potências, de grandes empresas transnacionais. Então, a gente tem aqui a descoberta do pré-sal, né? Uma Petrobras se torna forte, com tecnologia de ponta e que vai se tornando, né, das maiores empresas do mundo. Com isso tudo, a gente vai tendo projetos de investimento em educação, né? Aí, aqui nessa universidade, né, que eu estou aqui desde o início da década, aliás, não, desde 1986, que eu estou aqui na UFMG, né? A gente passou por períodos difíceis, né? Agora voltamos a passar período de resistência, né? Eu lembro na época do governo Fernando Henrique, eu era procurador-geral aqui da administração do professor Tomás, né, que era reitor da UFMG. E a gente não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, né? Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da universidade. É importante lembrar isso. E depois você tem um período, né, a partir de 2002, onde a universidade tem recurso para pesquisa, tem recurso para bolsas, tem recursos para construção, a gente constrói o CAD, né, constrói um monte de auditórios, reforma, constrói prédios, a universidade se expande, e a gente tem um projeto lindo, que eu tive também muita sorte, né, e a honra de participar desse projeto, que foi um projeto de expansão da educação superior. Foram criados mais de 200 campi universitários no Brasil. Não só no Brasil, na Venezuela também. Na Venezuela foram criados mais de 200 campos universitários na Venezuela. Aqui foram criados mais de 200 campos universitários. Foram criados várias universidades, projetos acadêmicos fabulosos, como o projeto da Unilab, da Universidade Afro-Brasileira, né? Como o projeto da Unila, da Universidade Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, né? Como o projeto aqui do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, entre vários outros projetos. Então, a gente começa a ver o investimento em construção do saber, né? Ou seja, isso também incomoda muito, né? Investimento em construção do saber, né? Projetos, há uma discussão, né, no governo federal de uma lei de reforma da educação superior, né? Na época, eu acho que isso é uma coisa que é interessante a gente contar e que eu faço questão de contar, né? O governo federal, Lula presidente, o ministro da Educação era o Tarso Genro e o chefe de gabinete era o Haddad.
o governo procurava alguém para montar esse projeto. Que a ideia era o que era? Era viajar o Brasil inteiro dialogando com todas as universidades federais, com as universidades confessionais e com as universidades privadas e montar um sistema educacional, né, forte, que seria essa reforma da educação superior, mas principalmente no setor público, com forma de autogestão, democratização, eleição para reitores, eleição para o Conselho Universitário, etc. Muita coisa. E investimento também, uma discussão no Ministério da Ciência e Tecnologia sobre investimento em inovação tecnológica nas universidades. Né? E aí, então, teve uma reunião da CAPES, alguns professores foram, eu fui representante aqui ao UFMG, e aí surgiu a ideia do Tarso de falar, por que os professores das federais não fazem, em vez da gente pagar uma empresa para passar, que tinha que cobrar 3 milhões para fazer? Falaram, fazemos. E aí fomos, 27 professores, um de cada estado da federação, mais o Distrito Federal, né, fizemos... obviamente sem cobrar nada, né, porque a gente já recebe o salário de professores da Universidade Federal, fizemos um projeto e entregamos esse projeto na mão do Lula. Infelizmente o Congresso Nacional não levou adiante, mas dentro desse projeto passaram algumas modificações importantes com relação à educação superior. Mas o projeto integral, né, ficou longe de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Assim como também um momento onde se discutia numa nova lei de inovação tecnológica, né, e de criação do saber e criação do conhecimento no Brasil. Então, você deixava aquele discurso antigo de que aqui a gente tem que investir só em ensino fundamental e deixa que a Europa e os Estados Unidos pensam, né, e nós, né, formamos apenas, né, a mão de obra barata e pouco qualificada, né, e deixa que o Norte pensa. Então, o Brasil deixava isso e, junto com o Brasil, deixava vários estados juntos nesse movimento. E aí vem mais uma. Ou seja, vocês estão vendo que a gente vai contando assim, juntando esses quebra-cabeças, a gente vai vendo, olha, os caras do Norte devem ter ficado com muita raiva, né? Ficaram muito assustados. E aí o que tem? BRICS. O BRICS é o ponto final. O BRICS o que é? Uma união de estados e economias completamente distintas, mas estados emergentes, né? Essa expressão é uma expressão também colonial, né? Estados poderosos que representavam uma parcela gigante da população global e gigante da economia global, né? O BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Sempre que eu falo do BRICS, eu lembro de um ministro das Relações Exteriores, né, do golpe, depois do golpe, que perguntaram para ele o que era BRICS, ele começou, é Brasil, Chile, né? O S é de quê? Aí a repórter falou, South Africa. Tá em inglês. O ministro das Relações Exteriores não sabia o que era o BRICS. E chamou o Brasil, isso também está gravado para todo mundo ver, de Estados Unidos do Brasil. É triste, né? É triste. Mas então, os BRICS, aí é assustador. Você pega grandes economias, já a primeira economia do planeta, que é a China, num crescimento contínuo desde 1990, que chegou a 9%, 8%, 6%, 9%, 8%. Veja bem, aqui eu repito, não estou defendendo nenhum modelo de crescimento, etc. A ideia é a gente entender o contexto global na qual ocorrem os golpes de Estado que vêm ocorrendo. Então, aí você tem uma China poderosíssima, com crescimento, junto com o Brasil, investimento chinês na África e no mundo inteiro, aqui na América. A China começa a falar da construção do canal da Nicarágua, né? Lembram disso também? Há um projeto, a Nicarágua também com um governo que entra dentro desse bloco, né, de governos populares, né? Essas expressões, vamos devagar com essas expressões, né? Mas guardando as devidas proporções e tudo. E a Nicarágua vai oferecer um espaço para que a China construa um canal alternativo ao canal do Panamá, né? Além de uma rodovia, que era um projeto chinês também, que vai ligar o Atlântico, atravessando o Brasil, né, até o Pacífico, né? E isso vai permitir a chegada, sem ter que passar
pelo Atlântico, Índico, chegar pelo Pacífico e comercializar direto com a China. Então você transporta, né, produtos do Brasil, da costa do Brasil Atlântica até a costa da América do Sul, do Pacífico, e lá direto para a China. Então você começa a ter projetos, um projeto de criação de um banco dos BRICS. E os BRICS começam a falar, né, de uma moeda dos BRICS. Bom, aí acabou. Ou seja, tudo isso é óbvio, gente. E aí não se trata de nenhuma teoria da conspiração. Não é que as pessoas falam, essa teoria da conspiração é bobagem. Olha, não sei, claro, é só quem estudou a história da humanidade sabe que a história da humanidade é formada por conspirações, brigas, conquistas, sobe império, desce império, luta por poder, por espaço, né? E o que o mundo está vivendo nesse período é uma guerra econômica, há uma guerra comercial. A China vai invadindo o mundo. Há uma guerra de interesses de grandes e poderosas empresas chinesas, com empresas brasileiras, com empresas norte-americanas e empresas europeias. Há uma guerra por espaço, né? E aqui também é importante dizer isso sempre, sem defender qualquer coisa, né, que diga respeito a Odebrecht, corrupção e etc., é importantíssimo lembrar por que no golpe se atacam as empresas brasileiras. E quem são as concorrentes dessas empresas brasileiras. E quem que é a concorrente direta da Odebrecht, empresa norte-americana que pertencia ao vice-presidente dos Estados Unidos. Então, isso tudo entra como fator. Não estamos falando de teoria da conspiração, nós estamos falando de guerra. Né? E a história da humanidade é feita de guerras, espaço, poder, busca de poder, guerra econômica, guerra ideológica. E o que a gente está vivendo hoje no mundo é uma guerra comercial, uma guerra ideológica, uma guerra econômica. O que acontece com a Venezuela não é nada de corrupção, incompetência do governo da Venezuela, não é nada disso. É guerra econômica. A Venezuela vem sendo atacada sistematicamente há muitos anos. É guerra econômica, é guerra ideológica, é guerra psicológica. E a gente só vai entender isso dentro desse contexto. E aí vem a resposta. É óbvio, gente, que os Estados Unidos não vai chegar, né? E não é Estados Unidos também, não é o presidente dos Estados Unidos, não é isso. Porque o presidente dos Estados Unidos não é presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos está lá eleito, né, depois de uma campanha de $1 bilhão, financiado pelas grandes empresas. Ele é o presidente das grandes empresas. Ele representa o interesse das grandes empresas. Não é o presidente dos Estados Unidos, Trump, esses caras não mandam sozinhos. Eles são eleitos e representam o interesse de grandes corporações. E eles são eleitos pelas corporações. Né? Que $1 bilhão da campanha presidencial é nada para essas corporações. E as corporações vão reagir e falar, não, nós estamos perdendo espaço. De repente lá, né, na China, na Rússia, na África do Sul, na Índia, no Brasil, começam a aparecer corporações e grandes empresas que ameaçam os nossos interesses. Esses estados começam a agir em bloco. Esses estados começam a ter uma proposta em bloco. Esses estados começam a fazer um banco dos BRICS. Né? E seguindo o que acontece, a repercussão, a presença do Brasil nos BRICS repercute, né, positivamente na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, etc. Então, você tem aí um jogo, né, que vem a resposta. Como vem a resposta? Também aí eu vou aqui mencionar alguns fatos, não na ordem cronológica necessariamente, mas para a gente ir montando o quebra-cabeça. Né? Há uma resposta. E é óbvio que tinha que ter resposta. Né? Uma questão que também é muito importante a gente pensar nesse momento é que, olha, os Estados Unidos e as empresas vinculadas ao governo norte-americano, assim como a União Europeia, eles estão pensando nos interesses deles. Né? E nós temos que pensar nos nossos interesses. Aí uma outra discussão que é importante quando a gente fala no sistema mundo colonial, né, e uma grande diferença, né, uma grande distância que a gente ainda tem, por exemplo, de estados que não foram colonizados, né, como a China, que foi invadido, né, por todos os impérios do mundo, mas não se deixou colonizar. Né, e com estados que nascem a partir de uma política colonial, imperial, como o Brasil, é de que há a ideia. Se você pegar um projeto de esquerda ou de direita, né, em um Estado imperial, eles são projetos que vão defender o interesse deles.
né? É difícil imaginar você ter um governo antinacional, ou um governo de traição nacional, como é o governo Temer, né, nesses países. Ou na China. Você não vai ter isso. Você não vai ter isso. Você pode ter governos que defendem interesses diversos na China, mas um governo antinacional que destrói, né, o que acontece com o Brasil depois do golpe é a destruição, já acabando com o país. Né? Acaba com a Petrobras, entrega o pré-sal. Isso também é fato, não é nem de discurso político que eu estou fazendo aqui. Você lê isso no Globo. É só ler jornal. Né? Está lá. Né? Quem é que vai? Você entrega do pré-sal para quem? Né? Para a Texas Oil Company, para a Exxon, para a Shell, para a Esso. Para quem você está entregando o pré-sal? Por que você está destruindo a Petrobras? Para quem você está entregando a tecnologia da Petrobras? Para quem você está entregando a água do aquífero Guarani, da Amazônia e do Pantanal? Para quem você está entregando? Para a Nestlé? Então, gente, não é viagem, não é teoria da conspiração, né? Não é posicionamento de esquerda ou de direita. Nós estamos falando aqui de fatos, né? Que o nosso Congresso, né, de traição nacional, desse governo de traição nacional, faz após o golpe. Está aí. É só ler no jornal. Né? Óbvio. Então, aí você vai... A resposta qual é? A resposta são várias. Né? Ataque à Bolsa de Valores da China, né? O ataque a interesses... Aqui alguns exemplos. O ataque aos interesses estratégicos, comerciais e econômicos da Rússia. Né? Por exemplo, o ataque à Síria, que é um aliado histórico da Rússia, o ataque à Ucrânia, a desestabilização da Ucrânia, né, a guerra civil na Ucrânia. Você imagina só que a Ucrânia, se a Ucrânia ela entra para a União Europeia, né, e entra para a OTAN, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Né? A OTAN vai estar a 100 quilômetros de Moscou. Seria o equivalente de falar, na época dos mísseis em Cuba, né, a mesma coisa. Você vai botar mísseis soviéticos em Cuba a 100 quilômetros de Miami. A Ucrânia botar mísseis dos Estados Unidos a 100 quilômetros de Moscou. Então você começa a desestabilização da Ucrânia, a desestabilização da Síria. A gente vai encontrando vários elementos que a gente pode ir montando para entender, né, essa resposta. A desestabilização da África do Sul, né, a prisão do presidente da África do Sul... Vai seguindo o mesmo modelo. A desestabilização da América Latina, né, o ataque sistemático ao governo da Venezuela, né, aí o ensaio do golpe, né, em Honduras, com o afastamento de Zelaya, depois a mesma embaixadora dos Estados Unidos, coincidências históricas sempre, vai para o Paraguai e aí tem um ensaio do golpe no Brasil, no Paraguai, um golpe parlamentar, né, onde no processo de impeachment, né, de crime de responsabilidade, o presidente Lugo, né, é retirado do poder no Paraguai, mas ainda de forma muito grosseira. O processo demorou 24 horas. E aí a mesma embaixadora vem aqui visitar o Brasil, conhecer o Rio de Janeiro, etc. E, coincidentemente, a gente vive, né, o golpe institucional de 2016. Ó, gente, é óbvio, isso já foi anunciado no final do governo Obama. E também é só juntar os fatos. O que estou fazendo aqui é só juntar os fatos. Né? No final do governo Obama, os Estados Unidos já anunciava o seu novo mecanismo de intervenção no mundo, ou seja, de intervenção para defender seus interesses. E aqui também, lá vem falar mal dos Estados Unidos. Não, não é nada disso. Não é que é malzinho, bonzinho, porque nas relações internacionais não tem ninguém bonzinho. Não se trata de malzinho, bonzinho, não é nada disso. Não se trata de torcer para os Estados Unidos, que aliás o brasileiro que vai torcer para os Estados Unidos muda para lá e fica. Né? Outro dia eu estava num supermercado, veio um idiota lá, estava conversando com os amigos, ele vem entrar na minha conversa, daí fala, porque lá nos Estados Unidos, eu falei, meu amigo, vai para lá nos Estados Unidos e fica lá nos Estados Unidos. Né? Hoje em Nova York tem 75 mil desabrigados em Nova York, 100 mil desabrigados no estado da Califórnia. Com certeza deve ser melhor morar na rua em Los Angeles do que morar na rua em Belo Horizonte. Vai para lá e fica. Colonial, irritante, né? Irritante. Ou mentalidade pequenininha, né? Irritante. Mas eu falo, olha, então, não é Estados Unidos. Óbvio, os Estados Unidos vai defender os interesses deles no mundo inteiro. Eles têm força para isso, eles se tornaram império por causa disso.
Então, fala, como é que eles vão defender os interesses? Olha, não dá mais para promover os golpes da década de 60 e 70. Hoje as pessoas filmam tudo, se comunicam, comunicação em nível global, há uma sociedade internacional mais organizada, né, que atua, né, a imprensa divulga isso rapidamente. Então, não dá para botar tanque de guerra na rua. Olha, o golpe de 64 foi um golpe empresarial, mais empresarial que militar. Lembrando que 5 mil militares brasileiros foram presos, alguns mortos, porque resistiram ao golpe, patrocinado pela CIA, pelos Estados Unidos. Isso também não tem nenhuma novidade nisso, são documentos, não estou falando nenhuma novidade, né? Assim como o golpe no Chile em 73, que o Henry Kissinger foi abraçar o Pinochet. Tem vídeo, tem filme, tem documentos que não faltam, então não estou inventando nada. O golpe de 64, né, que foi um golpe patrocinado por empresários, Fiesp, Fieng, os mesmos do golpe de agora, né, junto com alguns militares, né, os dissidentes foram perseguidos, afastados, etc, etc. O golpe agora, depois do golpe do Brasil, você tem um golpe no Chile em 73. Lembrando que o golpe no Chile em 73, né, e a gente deve lembrar as pessoas que falam em intervenção militar e essas baboseiras todas, lembrando que o golpe do Chile em 1973 foi em 11 de setembro de 1973. O 11 de setembro dos Estados Unidos matou tragicamente 3 mil pessoas, um horror. O 11 de setembro no Chile matou 30 mil pessoas. Os militares colocavam ratos na vagina das estudantes. Né? Isso no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. Né? Também os torturadores fizeram isso aqui e outras coisas, né, ou perversidades, que são importantes da gente lembrar. É fundamental a gente lembrar dessas perversidades. E fundamental lembrar outra coisa. Né? Não houve no mundo, em nenhum momento da história, né, uma ditadura militar que apresentasse bons resultados, resolvesse alguma coisa. Não funciona. Não tem cabimento você pegar um sujeito que é treinado, ele é um profissional do Exército, da Armada, ele é treinado para matar. E você põe um cara para governar? Como é que é isso? Né? Isso nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. Por isso que as constituições, inclusive a Constituição do Brasil, diz, é cláusula pétrea. A democracia é cláusula pétrea. A separação de poderes é cláusula pétrea. Nenhuma maioria pode revogar a democracia, ou a separação de poderes, ou o federalismo, ou os direitos humanos. Está no artigo 60, parágrafo 4 da nossa Constituição. Nenhuma maioria. Então, quando vier também algum papo furado, porque tem que implementar a pena de morte no Brasil, tem isso aqui. Não, nenhuma maioria pode sequer deliberar a perda de direitos. Artigo 60, parágrafo 4º. Bom, depois a gente fala do Supremo. Isso mesmo, eu também. Mas e daí, né? E o Supremo? E o guardião da Constituição? Pois é, nós não vamos chegar lá. Né? Então, vem a resposta. A desestabilização da América Latina, ataques sistemáticos, tentativa de assassinato do Evo Morales, né, ataques sistemáticos à Venezuela, ao Equador, a desestabilização do governo na Argentina, né, a mídia sendo utilizada como mecanismo de desestabilização, né, a mídia brasileira, a Argentina também, é bem semelhante, né, uma mídia que mente, que distorce, monopolizada, que mente, que encobre, que distorce propositalmente, utilizando os mecanismos mais sofisticados para criar, inventar fatos ou ocultar fatos, né? E essa nova realização de um novo formato de golpe. Ou seja, você passa ali a usar as instituições contra elas mesmas. Né? Então, não é muito difícil de entender como é que acontece isso no Brasil, primeiro pela própria característica do nosso Congresso Nacional, um Congresso Nacional conservador, de péssima qualidade. Vamos lembrar de um outro documento histórico, que todo mundo devia assistir de vez em quando, né, que é aquele domingo onde o Congresso Nacional aceita a denúncia contra a presidenta Dilma. Naquele domingo, ali é uma confissão pública. É um documento histórico, importantíssimo, porque os representantes do povo disseram em público, para o Brasil inteiro ouvir, quem que eles representam. Eles confessaram isso. Né? Eu estou aqui em nome do meu avô, do meu tio, do meu marido, do meu pai, da minha esposa, do meu sobrinho, do meu filho. Teve um que levou o filho.
para declarar o voto. Ou seja, eles confessaram, isso é muito interessante do ponto de vista, né, ou seja, aquilo está na cabeça deles. Essas pessoas que deveriam representar o povo em uma república não sabem o que é uma república. E eles confessaram a sua ignorância com relação a uma república. Eles confessaram que eles não estão ali representando o povo. Está ali, é documento histórico. Tem que assistir isso de vez em quando. Né? Então, um congresso... Né? E aí você tem... eu acho que não é o caso a gente entrar, né, na discussão da ineficiência e do problema da nossa democracia representativa, né, e do nosso parlamento. Eu quero deixar um espaço para a gente conversar sobre o judiciário. Né? Então, você tem essa nova formatação. Você usa as instituições, como já tinha sido ensaiado, né, no Paraguai e Honduras, contra elas mesmas. E aí, algo que é muito interessante. Né? No final do governo Obama, como que os Estados Unidos vai intervir para afastar os inimigos dos interesses norte-americanos? Né? Ou seja, isso interessa, mais uma vez, gente, não se trata aqui de nenhum maniqueísmo, nada disso. Vamos pensar lá, Estados Unidos, né? Você tem, como é que eles afastam os interesses norte-americanos? Olha, tem um livro que eu recomendo a leitura de um filósofo italiano chamado Domenico Lossurdo. Né? O livro chama A Linguagem do Império. Nesse livro, Domenico Lossurdo, que teve aqui no UFMG, nesse livro, Domenico Lossurdo, ele, entre várias coisas, ele vai fazer uma análise do discurso dos presidentes norte-americanos, na declaração de guerras, etc., e nos traz um dado contundente. Desde a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos começou uma guerra a cada 3 anos. Desde sua independência, em 1787, os Estados Unidos começaram uma guerra a cada 3 anos. E é muito interessante a gente imaginar, por exemplo, dentro, né, das notícias que aparecem, ou do imaginário das pessoas, né, qual que é o Estado que é confiável para deter armas de destruição em massa, Estados Unidos, e quais são os estados que não são confiáveis para deter armas de destruição em massa. Né? Por exemplo, a Pérsia. Pesquisei quantas guerras a Pérsia começou nos últimos 200 anos, o Irã. Pesquisei quantas guerras a China começou nos últimos 200 anos. E pesquisei quantas guerras os Estados Unidos começou nos últimos 200 anos. Uma guerra a cada 3 anos. Pesquisei qual foi o único país no mundo que soltou 2 bombas atômicas. E ainda emprestou 2 bombas atômicas para a França soltar na Indochina e a França não soltou. Estados Unidos. E são os Estados Unidos que têm a confiabilidade de deter armas atômicas. Isso é só uma provocação para a gente pensar que talvez, como diria o Caetano, alguma coisa está fora de ordem. Né? Talvez alguma coisa esteja de cabeça para baixo. Né? Talvez sejamos nós, talvez seja o mundo, mas tem alguma coisa que não está batendo. Né? Ou vou lembrar o outro cara sensacional, Cazuza, né? Suas ideias não correspondem aos fatos. Ideologia quer uma para viver, né? Porque efetivamente, né, isso é ideologia. É a contradição, né? É contra o fato, é contrafático. Só que não pode mais, primeiro, não dá para fazer saindo guerra com o mundo inteiro. Né? Uma coisa que também é muito importante a gente lembrar, olha, uma coisa, gente, é no imaginário moderno, da modernidade, dos últimos 500 anos, você matar muçulmano e judeu. Outra coisa é você matar cristão. Então, uma coisa é os Estados Unidos chegar bombardeando o Iraque. Olha, isso eles fazem, isso o Ocidente branco europeu faz desde o século XI. As cruzadas do século XI, do século XII, né? Foram várias cruzadas. Cada vez que eles iam lá, matavam um monte de muçulmano. Saía matando já os judeus no caminho, depois ia matando os muçulmanos no caminho, e voltando, saía matando de novo. Eles fazem isso desde o século XI, o século XII, século XIII, século XIX. No século XX, em 1917, o exército inglês cercou Bagdá. No final do século XX, o exército inglês norte-americano de novo atacou Bagdá. No início do século XXI, o exército norte-americano de novo atacou Bagdá. Já imaginou o que deve ser uma aula de história para um sujeito que nasceu em Bagdá? Que fala assim, olha, no século XI os caras vieram aqui e mataram o seu tataravô. No século XII eles voltaram aqui, veio Ricardo, coração de leão, né, rei da Inglaterra, e matou o seu tataravô.
Aí no século XIII eles voltaram aqui e mataram o seu tataravô. Aí no século XIX eles vieram aqui e mataram o seu bisavô. Aí no início do século XX vieram aqui e mataram o seu avô. No final do século XX eles vieram aqui e mataram o seu pai. E agora no século XXI vieram aqui e mataram o seu filho e seu irmão. Deve ser interessante, né? Deve ser revoltante sentir isso. Então eu não estou falando de nenhuma fantasia, mas não dá jogar. Uma coisa é jogar bomba no Afeganistão, uma coisa é jogar bomba no Irã, uma coisa é jogar bomba no Iraque. São muçulmanos, né? Uma coisa é matar judeu, né? 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. Isso os brancos fazem desde o século XI. Outra coisa é jogar bomba em estados cristãos. Por que eles não jogam bomba na Venezuela? Por que nunca jogaram a bomba em Cuba? Porque você tem parentes hispânicos cristãos que moram lá, ou brancos que moram lá, parentes. Não dá para matar cristão. Cristão tem alma. Isso é do século XVI, gente. Isso é do século XV. Daí que é importante a gente voltar para entender, né, essa construção toda. Então, além de não ter dinheiro para ficar fazendo guerra o tempo todo, né, não dá para ficar promovendo golpes de Estado aqui, né, pela América Latina e África, no modelo antigo que a comunidade internacional não aceita mais. Então você tem um novo formato. O novo formato ele passa não só pelos golpes institucionais, né, o uso da corrupção. Aliás, os impérios sempre usaram a corrupção, todos os impérios, desde o Império Romano, né, para manter o império, né, o uso da corrupção e o que mais? O lawfare. O que é o lawfare? Isso é uma doutrina norte-americana. Você começa a usar isso ali, que os Estados Unidos falam que eles inventaram isso. Em Minas Gerais a gente já tem isso há muito tempo, né? Como é que a gente fala aqui em Minas Gerais? Olha, para os amigos para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Esse é o lawfare. Como é que eles vão intervir e afastar os inimigos dos Estados Unidos? Por meio do lawfare. Vão chegar lá e vão falar, olha, vamos prender o Rafael Correia. Aí inventam uma acusação sem nenhuma prova nem nada e solta um juiz corrompido, e nós não precisa nem ser corrompido, vou explicar isso daqui a pouquinho, né? Solta o mandado de prisão e prende o Rafael Correia. E tenta prender o Rafael Correia. Né? É um mandado internacional, ainda, da Interpol. Rafael Correia está na Bélgica. Né? Aí você tem uma ordem de prisão contra a Cristina Kirchner. Interessante, né? Aí você tem uma ordem de prisão contra o Lula. Né? E aí os outros? E aqueles que a gente conhece, que eles roubam, né, descaradamente há tantos anos, né? Cadê? Né? E aí? Isso é o lawfare. É uma forma, como é que agora você afasta governos inimigos dos interesses das grandes corporações? Né? Como é que eu afasto governos inimigos? Por meio do lawfare, prendendo. Eu uso o aparelho judiciário, eu uso a legislação, né, para prender os inimigos do sistema. Obviamente, mesmo sem provas, que é o caso também do Lula. Eu acho que vale a pena. Tem muitos livros escritos. Tem um livro que foi lançado agora, não sei se foi lançado ou vai ser lançado agora, essa semana, né, que é um livro mais recente sobre a decisão do TRF4. Né, e vários escritos, tem textos escritos, manifestos por mais de 600 juristas, né, advogados, juízes, né, promotores, juristas, doutores em direitos, professores universitários, né, que vão dizer, olha, isso aí, né, isso para o mundo inteiro, no mundo inteiro já percebeu, né, isso aí, o processo pode ser lido, o processo é público, né, isso aí não existe, não há prova, o processo contra Lula é flagrantemente nulo, é absurdamente nulo, mas é o lawfare. Eu vou utilizar o direito para afastar os meus amigos, meus inimigos. Né? E para os meus amigos, eu esqueço, protejo, transito em julgado. Né? Ou então, não prendo em segunda instância. Tão interessante. Gente, vocês não estão percebendo o absurdo da situação? Porque a situação ela já deixou de ser plausível, né, para virar absurdo. Ela já está no campo do delírio. Isso é uma questão que já está no campo. A gente tem que chamar, para falar aqui, um psicanalista, um psicólogo. Já está no campo do delírio. Já é delirante. Se você presta atenção, né, e vai juntando os fatos, né, quem é que está solto, quem está condenado em segunda instância e está solto,
Quem está condenado em segunda instância e está preso, quem foi solto com condenação em segunda instância, o monte que foi solto pelo Supremo, e quem não é solto pelo Supremo, você começa a montar um negócio, ele já passou do plano do razoável. Algum tempo atrás você podia falar, olha, isso aqui, né, olha, há controvérsias jurídicas, não, teve um processo judicial, teve isso, há controvérsia. Não, já superou o razoável, né? Já superou o normal, a normalidade. Nós já estamos num outro plano, você está num outro plano, né, que é da arrogância, da cara de pau política e do delírio, né, de algumas pessoas. E aí, então, eu queria, vamos caminhando para o final aqui, falar como que o judiciário participa disso, gente. Por que ele participa disso? Será que há uma... Porque a gente pode imaginar, mas aí, professor, então, será que todos esses juízes, né, o Supremo Tribunal Federal, aqueles 6 que votaram, né, pela prisão do Lula, o TRF4, aquele juiz super-herói, né, será que esses caras todos estão em conluio? Né? Será que eles se encontram para fazer maldade conjunta? Né? Será que é assim que funciona? Não. Né? Acredito que não. Né? Acredito que não. Há uma explicação para isso, né, que eu vou tentar construir aqui, então, para vocês. Olha, vamos pegar aqui 3 elementos. Vamos ter um pouquinho de paciência só, que eu vou usar um pouquinho de algumas questões jurídicas inicialmente, mas para a gente depois chegar a tentar construir, né, um diagnóstico do judiciário brasileiro. Em 1988, com a nova Constituição brasileira, a gente tem, né, uma Constituição com uma ampla declaração de direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, a Constituição avançadíssima para a época, né, que representava um momento de restauração, né, um momento de democratização, né, do país. E nós não tínhamos, nesse período, uma tradição constitucional. Bom, a nossa primeira Constituição foi em 1824, Império, uma Constituição imposta pelo imperador, a Constituição que mais durou, vai até a República em 1889, depois veio uma segunda Constituição em 1891. Essa Constituição foi produto de um poder constituinte eleito, mas a participação da população é mínima, menos de 3% das pessoas podiam votar e menos ainda podiam se candidatar. Depois nós temos uma primeira Constituição, onde no processo de elaboração a gente tem uma maior participação da sociedade, que é a Constituição de 34, mas a Constituição de 34 não é aplicada. Vai ser a nossa primeira Constituição Social, mas não é aplicada. Getúlio Vargas não tinha intenção de aplicá-la, não respeita, aproveita a chamada intentona comunista de 35 e não aplica a Constituição de 34, depois outorga, impõe uma Constituição de natureza social fascista de 1937, e mesmo sendo uma Constituição autoritária de natureza fascista, ele também não cumpre. E que vai, então, até o fim do governo Vargas, onde, então, pela primeira vez na nossa história, a gente tem uma Constituição que é respeitada, que é aplicada, mas com um monte de problemas, né? Não é também, que é de 1946. De 1946 a 1964, então, nós temos os primeiros 18 anos no Brasil de uma relativa democracia representativa constitucional, com um monte de solavancos, tentativas de golpes, né, etc., passando aí pela morte de Getúlio Vargas, que evita o golpe em 1954, adia o golpe para 1964. Tentativas também de golpes contra o Juscelino, etc., até que no governo Goulart vem o golpe empresarial militar de 1964 e rompe com a Constituição de 46. Então nós temos aí de 46 a 64, 18 anos de uma relativa democracia constitucional representativa, e depois tem 2 constituições do período ditatorial, a Constituição de 67, feita por um Congresso contra a parede, com vários deputados cassados, também Constituição essa que não foi respeitada, a emenda número 1 de 69,
que tem o nome de emenda, mas o Supremo Tribunal Federal considerou como sendo uma Constituição, porque ela efetivamente não é uma emenda, né? Ela altera todo o texto da Constituição de 67, então ela é uma outra Constituição mais autoritária que a de 67 e que também tampouco a ditadura respeitou. Né? Até então, fim, começa o processo de redemocratização, a Constituinte de 87 e 88. 88 nós temos, então, a inauguração de uma ordem democrática com uma ampla proteção de direitos pela Constituição de 88. Nesse período, o que acontece? Nós não tínhamos tradição constitucional. Né? No Brasil, eu estudei nesse período, eu formei, entrei na UFMG em 81 e formei em 86. Né? Então tem mais tempo, né? Eu falei que eu estava aqui desde 86, não estou aqui desde 81. Não, porque depois eu fiz concurso, comecei a dar aula, fiz mestrado, comecei a dar aula para professor, então, desde 81, nossa senhora, muito tempo. E aí, a gente não tinha essa tradição constitucional. E a gente, aquela coisa assim, deslumbrado, que linda a Constituição, parará. Os municípios começam a fazer constituições municipais, que são as leis orgânicas municipais. Né? Os estados fazem as constituições estaduais em 1989, os municípios em 1989, 1990 fazem as constituições municipais. Isso mobiliza, a gente começa a estudar direito constitucional, ou seja, a gente começa a criar uma tradição que a gente não tinha antes. Porque na época da ditadura, nos regimes autoritários, o que vale é a vontade do ditador, o que vale é o decreto. O decreto vale mais do que a Constituição, o decreto vale mais do que a lei. A gente não tinha essa tradição constitucional. E aí, começamos, né? E eu lembro dessa onda, que eu já era professor aqui do FMG e tudo, nós começamos a importar teorias. Né? E começamos a ficar deslumbrados com as teorias constitucionais da Alemanha. Aí trazia os caras da Alemanha, deslumbrados com as teorias constitucionais dos Estados Unidos. Né? Trouxemos os caras dos Estados Unidos, do Orkin. Teve um outro que veio aqui fazer palestra também, que não lembro o nome agora, não vou lembrar. Né? A gente começa a trazer esses... E aí o que acontece? Lindo, teorias legais, interessantíssimas, teorias que não partem da nossa tradição, que não dizem respeito à nossa história constitucional, que não diz respeito à nossa história do direito e que não diz respeito, inclusive, à nossa origem do direito brasileiro. O nosso direito não tem nada a ver com o direito norte-americano. E um direito norte-americano onde o judiciário e o juiz, ele é empoderado, porque o juiz faz Constituição. Na Inglaterra, o juiz faz Constituição, ou seja, ele interpreta a norma aplicando ao caso concreto, né, interpreta a Constituição, ele atualiza a Constituição. Nos Estados Unidos, tem uma Constituição, que é uma Constituição que o texto constitucional é muito pequeno. Tem 7 artigos, 27 aditamentos, mas o texto é pequeno. Logo, é um texto muito principiológico. Então, a Constituição se materializa por meio da decisão judicial. É o juiz que vai interpretar o princípio constitucional, interpretar o texto constitucional, levando em consideração o contexto social, político, econômico, né, a cultura, a realidade da época e construir a norma aplicável ao caso concreto. Isso é muito bonito no direito norte-americano, a ideia do precedente judicial, que a gente não tem aqui, né? Que quer trazer o precedente, importar sem ter a tradição do precedente judicial, que é um direito vivo. Né? O precedente judicial não é igual súmula. Né? A súmula é um resumo de uma decisão. Se eu tenho lá a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, né, eu aplico aquela súmula. O precedente não. O precedente é a lógica desenvolvida, né, na decisão de um caso, onde você leva em consideração até, por exemplo, os votos vencidos no tribunal. Né? É a lógica desenvolvida pelo juiz diante de uma situação concreta, específica, dentro de uma realidade social, uma realidade cultural específica, onde então eu vou construir a norma para aquele caso concreto, levando em consideração as especificidades do caso e a norma jurídica e o princípio constitucional. Isso é um precedente. No precedente eu levo em consideração o raciocínio desenvolvido para eu resolver um caso. Numa súmula não, a súmula é uma redução. Nós não temos tradição histórica de precedente. A maior parte de nós, né, conhece muito pouco ou quase nada do precedente, porque não é nossa tradição. E a gente começa isso dá poder ao juiz. Mas dá poder ao juiz dentro de um sistema norte-americano, que é um sistema de precedentes, de história, onde o juiz é limitado pela história jurisprudencial, pela história dos precedentes, pela construção do caso concreto, ou seja, é um outro sistema. Ele tem os limites dentro da lógica daquele sistema. Quando você importa, né, esse sistema para cá, você não tem os limites culturais, históricos, né, ou mesmo processuais que existem, né, ou a prática que existe nos Estados Unidos, por exemplo,
ou mais forte, né, na Inglaterra, por exemplo, você não tem aqui. Então você tem um primeiro fator. Eu falei isso tudo aqui, né, para dizer o quê? Que o juiz começa a ser empoderado, ele começa a ser fortalecido, né, por essas novas teorias de construção, ou seja, o juiz como aquele que constrói a norma do caso. Então o juiz não é simplesmente aquele que pega o artigo da lei e aplica ao caso concreto. Ele não é mais a boca da lei, né, como se falava antigamente. O juiz diz a lei. Não, o juiz constrói a norma a partir da lei e da Constituição. Ele não pode ignorar a lei e a Constituição, mas ele constrói a norma para o caso concreto. E então, esse juiz vai com essas novas teorias e sem essa tradição, sem desrespeito à nossa história, sem uma tradição constitucional, esse cara vai ficando empoderado. Fala, não, eu posso construir a norma do caso. Eu tenho, então, um campo de ação maior. Fator 1. Fator 2. Esse judiciário cada vez mais empoderado, ao lado também de um Ministério Público extremamente atuante, que aparece, embora a Constituição de 88 não diga que o Ministério Público é um poder, ele é efetivamente hoje um poder, né? E a Constituição dá autonomia funcional, administrativa, dá autonomia financeira, para que essa instituição, importante na Constituição de 88, se transforme na prática em um quarto poder. Então, o fortalecimento do Ministério Público, um fortalecimento do Judiciário, um empoderamento do juiz, que repercute, inclusive, na valorização do juiz e na valorização econômica do juiz e na autovalorização econômica do juiz. Ou seja, é um poder autônomo que em outros países, diga-se de passagem, mesmo com separação de poderes, não podem se autoconceder aumento. Eu acho que aconteceu agora aí com o Supremo, né? Essa autoconcessão de aumento, ela é de um grau de insensibilidade, de desrespeito à população brasileira inominável. Mas voltando lá, o quê? Os juízes começam a ganhar cada vez mais, né? O teto vira laje, né? Óbvio, gente, que o teto é o teto para qualquer ganho, mas começa a burlar a própria lógica do teto. O teto vira laje. E aí você faz mais um andar, você cria outra laje, faz mais um outro andar, essa coisa é bem brasileira, né? E aí, então, o negócio não tem limite. Você chega a um ponto, você tem juízes, e aí é só entrar no portal da transparência, vocês vão ver, onde salários que variam, né, de 30 mil, 40 mil, 70 mil em geral, a 300 mil, né? Tem juiz que ganha, às vezes, no mês, atrasados recebe, etc. Teve um caso desse recente aqui em Belo Horizonte que ganhou 700 mil no mês. Então a gente tem um segundo problema. Você começa a criar uma nobreza, né? Essas pessoas, e aí vamos pensar junto também. Eu não estou criando aqui nenhum fantasma, né? Isso é óbvio. Uma pessoa que ganha 300 mil reais por mês, ela tem um outro padrão de vida. Ela frequenta outros lugares. Ela tem outra preocupação, né? Uma pessoa que ganha 70 mil, 100 mil, 150 mil, 300 mil, né? Não é muito, não. Você tem gente que ganha 8 milhões, 10 milhões, mais ainda. Mas nós estamos falando, isso é 1%. Nós estamos falando lá isso é menos de 1%, né? Esse 1% está lá. Esse cara, ele tem outras preocupações. Ele está preocupado se o filho vai viajar para a Bélgica para treinar equitação, se o cavalo que ele comprou para o filho já chegou importado da França, né? É outra coisa, é outra preocupação, né? Eles vão pensar onde que a gente vai passar a férias, é outra realidade. Essas pessoas que ganham 100 mil, 150 mil, 300 mil reais, elas vão perdendo o contato com a realidade de 99% da população. Será que essas pessoas, elas vão, veja bem, e aí não estou falando, virou do mal, é do mal, não é nada disso, não é nada disso, não é nenhuma dessas simplificações binárias, né, não. Mas o que é? Simplesmente é uma pessoa que está vendo o mundo de outro lugar. As preocupações dessa pessoa são outras, né? Ela está vivendo um outro mundo. Não faz parte da vida dessa pessoa as preocupações das pessoas ordinárias, normais, nós, né, que vivemos o dia a dia. Não faz parte. E são essas pessoas que vivem em Versalhes, que vivem em outro mundo, que vão começar a decidir o dia a dia da nossa vida. Então, empoderamento dos juízes,
a autonomia para decidir, né, com a maior liberdade possível, fortalecido, inclusive isso no novo Código de Processo Civil, juízes que se distanciam da realidade, né, porque passam a viver uma outra vida, né, longe do comum, né, que é a ideia de Versalhes, justamente, né, é viver no palácio, é outra preocupação, você passa a ver o mundo de outro lugar, né, você passa, inclusive, a ter algo, isso é outra ideia importante, você tem algo a que conservar, você tem o que conservar. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, 50% dos brasileiros que ganham menos de R$ 900 por mês, 50% dos brasileiros que ganham menos de R$ 900 por mês, né, não tem o que conservar. Aliás, é muito interessante que a gente tenha, né, conservadores que ganham menos de R$ 900 por mês. Mas isso é um fenômeno também. Mas isso é um fenômeno também. Aí tem que chamar um psicanalista para explicar, né? Isso é uma outra questão. Mas, né, não tem. Agora, um sujeito que ganha 300 mil tem o que conservar. É óbvio que ele se torna um conservador, né? Porque ele tem muito o que perder. Ele vai se tornar um conservador. Segundo elemento. Terceiro elemento. Em 2016, a gente tem um golpe explícito, né? Ou seja, não é uma coisa que vocês estão fazendo curso, já devem ter tido muitas discussões, etc. Não é, houve ou não houve golpe, né? O que ali há, hoje, cada vez mais claro, um golpe de Estado, numa nova formatação, né? E que no contexto fica ainda mais claro, principalmente das ações que são tomadas pelo governo ilegítimo que sucedeu e pelo Congresso, né, golpista e tudo que é aprovado desse Congresso. Você começa a acabar com a legislação trabalhista, né, tenta acabar com a Previdência, vai destruindo o sistema de saúde, vai destruindo a Universidade Pública Brasileira, e etc. Isso aí abrindo espaços para investimento, né, do capital privado gigantescos na área de educação, na área de saúde, na área de Previdência, etc. Está aí, né, formatado, claro, também, né? Mas com o golpe você tem uma ruptura. Você tem uma ruptura institucional. Você tem uma ruptura com a ordem jurídica. E aí, então, esse é o terceiro elemento. Você tem uma ruptura, ou seja, há uma declaração, né, de morte da Constituição. Constituição, olha, a gente está num momento tão grave... E, gente, também vão lembrar as declarações de muitos deputados federais e senadores, né, naquele fatídico dia do golpe, né? Tem muitos, eu lembro isso, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar também, né? Muitos declararam, não, efetivamente não houve crime de responsabilidade, mas não dava para continuar com o governo Dilma. Vocês lembram dessas declarações? Pois é, estava lá, olha, não teve, e depois ficou como não teve crime de responsabilidade, não teve crime de responsabilidade. Mas a gente não podia continuar com o governo Dilma. Era necessário romper com aquele governo. Era necessário romper com o PT. Era necessário romper com isso aí e tudo. E aí isso já tinha, né, Rede Globo martelando na cabeça diariamente durante anos, etc., na cabeça da população, etc. E aí, então, nós chegamos e encontramos nossos super-heróis. Esses super-heróis empoderados, esses super-heróis distantes da realidade, vivendo no Olimpo, né, ou na Batcaverna, né, ou qualquer outro lugar distante do povo, agora são chamados a moralizar o país. Perceberam a lógica, como é que funciona? Não precisa mais. Você tem uma casta, né, mas um grupo, um poder inteiro, né, onde na sua maioria, e sem generalizações, né, mas pode chegar aí talvez, né, um percentual expressivo desse poder, né, onde que se torna conservador, que vê o mundo de outro lugar, que tem muito poder, né, que se sentem e que são poderosos e que aí então são chamados para atuar moralmente, para salvar o país moralmente. Está aí o cenário. Você não aplica mais a lei, você aplica a moral do juiz. Um Estado de Direito, né, o que acontece no Brasil, e com isso agora eu vou encerrando mesmo, se quiserem fazer pergunta, tudo também já está no tempo. Um Estado de Direito, qual que é a ideia de um Estado constitucional? A Constituição ela surgiu na história, né, século XVIII, começa a ser construída na Inglaterra, alguns dizem um pouco antes, século XIII, a Constituição norte-americana de 1787, a Revolução Francesa, as Constituições francesas da década de 1790. Né, essas Constituições elas nascem com um objetivo muito claro: trazer segurança
nas relações jurídicas. E trazer segurança, são constituições que nascem liberais, portanto, são constituições que garantem exclusivamente direitos dos homens, das mulheres não, dos homens brancos, proprietários e ricos. Essas constituições liberais, todas, do século XVIII, XIX, né, são constituições que garantem exclusivamente direitos para o homem branco, proprietário e rico, que é o que pode votar, o que pode ser candidato, etc. Ou seja, o liberalismo ele estranha a democracia, o constitucionalismo rejeita a democracia majoritária em princípio, né, afasta isso, e essas constituições, então, vão garantir direitos para essa parcela pequena da população. Depois isso vai se expandindo. Mas a ideia fundamental da Constituição é segurança. Inicialmente, segurança para quê? Segurança nos contratos privados. Né? Eu, como um homem branco e empreendedor, eu preciso... Não eu, né, que não sou nem branco, nem empreendedor. Não sou. Né? Eu não sou nem branco, nem empreendedor, nesse sentido econômico aí. Mas, vamos ver o sujeito lá, o sujeito, homem, branco, empreendedor, a Constituição vai garantir a segurança, a estabilidade, a previsibilidade, a permanência. Isso é a função da Constituição. Então, agora tem uma lei maior que obriga todo mundo tem que obrigar essa lei, obrigado a respeitar essa lei dificilmente é alterada, ela requer um rito especial, processual, diferente para alterar essa lei, daí vem a força dessa lei e, portanto, eu tenho previsibilidade. Eu posso assinar um contrato aqui que daqui a um ano os direitos fundamentais previstos na Constituição vão estar ali garantidos, eu vou ter estabilidade, vou ter previsibilidade. A ideia da Constituição é segurança. Então, se eu tenho o meu direito afetado, isso em qualquer Estado liberal. Eu estou falando que aqui a gente não, isso do Estado liberal era o quê? Se eu tenho o meu direito ofendido, então eu vou lá, contrato um advogado, vou em juízo e vou ter esse direito assegurado. Eu tenho previsibilidade. Eu sei que se a lei for descumprida, eu vou ao judiciário e o judiciário vai proteger o meu direito. Eu sei que se um contrato que eu tenho, que foi legítimo, que está segundo a lei, se ele for descumprido, eu vou até o judiciário e eu tenho o meu direito protegido pelo judiciário. Isso é previsibilidade. Ou seja, quando você propõe uma ação no judiciário, o advogado, o especialista já sabe, olha, você vai ganhar, você não vai ganhar. Você tem alguma chance, há uma certa controvérsia aqui. Se nós conseguimos fazer as provas, você vai vencer. Isso é previsibilidade, isso é um Estado de Direito. O que virou? O que virou é que você tem uma completa imprevisibilidade. Depende da cabeça do juiz, depende da moral do juiz, depende do valor do juiz. Não pode ser assim. Não pode ser assim e não é assim em nenhuma democracia constitucional do mundo. Não pode ser assim e não é assim. A gente tem que saber, olha, tem ou não tem. Outra coisa, como que funciona uma corte constitucional? A Suprema Corte norte-americana. Como é que deveria funcionar o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Primeiro, vou imaginar que os juízes, outro dia estive em Quito, no Equador, participando de um congresso onde estavam participando os juízes da Corte Constitucional do Equador. Você sabe quanto que ganham por mês os juízes da Corte Constitucional do Equador? $5.000, R$20.000, em torno disso. Eles têm mandato, eles não ficam eternamente. Eles são pessoas, é uma república. O Equador é uma república. Então eles andam a pé, eles dirigem o próprio carro, né? Eles andam de metrô, eles pegam ônibus, eles são cidadãos. Numa república, os juízes, né, os promotores, né, os advogados, todos. Isso é uma república. Né? Você não tem numa república uma corte constitucional onde o juiz se sente um deus. Né? É delirante. Você assistir hoje uma sessão do Supremo Tribunal Federal, né, para um psicanalista um prato cheio. É delírio, é muita vaidade, é uma coisa delirante, desconectada. O sujeito põe uma capa preta até o tornozelo. Isso é uma república ou não é uma república? Que capa preta até o tornozelo? Vitalícios no poder. Né? Entenderam? Isso não é normal, gente.
Isso que a gente vive aqui não é normal. Esses salários não são normais. Essa insegurança jurídica não é normal. Não interessa para o cidadão qual que é a moral do juiz. Não interessa para o cidadão qual que é a opinião ideológica do juiz. Interessa qual que é a lei e o juiz tem que aplicar a lei, interpretar a lei e a Constituição e só.